sobre todos, amém? Louva a Deus pela vida de cada um, né, que está aqui hoje, veio buscar uma porção da parte de Deus para a sua vida espiritual. Eu louvo a Deus por cada ouvinte, né, da rádio, né, que nos... Eu creio que nós vamos entrar na rádio aí agora, irmãos. Nós estamos fazendo aqui um jeito de nós entrar lá na rádio de Riacho Doce para liberar também local lá. Por isso nós estávamos aqui se comunicando, né, foi mesmo no tempo que o bombeiro Rafael ali conseguiu, pelo celular dele, está tentando ali liberar a rádio online e a rádio local, lá em Riacho Doce. Creio que ele vai conseguir, né, só colocar, liberou aí no Face, vai ficar passando, aí tu só vai colocar pausa, né, na rádio local lá, quando voltar um pouquinho, pronto. Eu creio que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Nosso diácono Marcelo, né, que nem ele falou, né, ele passou uns dias de disciplina sem poder ter oportunidade, né, devido ao jogo de bola. Nós, como líder, nós não enxergamos dentro da Bíblia um líder jogando bola no meio dos ímpios, pois viola muitos versículos bíblicos. Nós procuramos andar à risca pela palavra, né, porque isso não é um objetivo apenas de sermos, eu posso dizer, religiosos, como muitos acham que isso é ser religioso. Não. Ser adorador, na verdade, é o que quer cumprir com a palavra, né? E com também o intuito de ter uma vida espiritual verdadeiramente edificada na presença de Deus. Porque o pecado é a transgressão da palavra. Aleluia. Já está ao vivo aí na rádio agora, né? Deus abençoe o povo de Riacho Doce que está nos ouvindo agora, em nome de Jesus. Depois tu entra aí na... Tu pode sair agora. Aí tu entra aí na... Pode sair lá, é independente daí. Tu entra lá na rádio online, que vai estar passando já. Ô, glória. Então já liberou mesmo. Então nós não concordamos, irmãos, né? Porque quem tem uma experiência com Deus sabe, para ter uma vida com Deus de verdade, eu vou dizer uma coisa a você, não é de qualquer jeito não, né? E nós procuramos ter alguma coisa a oferecer ao próximo, espiritualmente falando. E são uma das coisas que nós concordamos, mas nós falava com ele, fomos longando com ele, aí disse, agora não vai ter, infelizmente, não foi porque eu quis, mas me achei forçado, né? Ter que fazer, mas para a glória de Deus estar de volta aí, eu creio que agora, né, Deus já falou com ele poderosamente, e ele vai ficar na presença do Senhor a cada momento, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro, aleluia, no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 4. Eu quero trazer uma palavra aqui hoje. Já mando a paz a todos os ouvintes, seja pelo Face, seja online, seja na rádio local lá em Riacho Doce, que estamos transmitindo também agora, né, para glória a Deus. Às vezes nós pensamos que é tão fácil, mas para fazer o que nós estamos fazendo aqui, eu rodei tanto, pesquisei tanto, uma forma, e para glória de Deus, né, ele arrumou uma solução, um resultado, para que nós possamos estar também lá na rádio em Riacho Doce, amém? Todo mundo já achou? Capítulo 4. Aqui vai se falar da história de Caim e Abel. E nós vamos aprender um pouco sobre eles hoje. Louvado seja Deus. Amém? Glórias a Deus. Depois solta um fundo musical aí. Todo mundo já encontrou já, irmãos? Vamos lá. Do versículo 1 até o versículo 7. Nos diz assim: coabitou Eva, sua mulher. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra, né? Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste
agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, né? E descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irados? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Na verdade, aqui dentro desse texto tem muitas coisas, muitas direções. Irmãos, como nós estamos no mês das primícias, né, sabemos que nós estamos aí em uma campanha das primícias, que todos os anos na nossa igreja nós vamos ter essa campanha. Então hoje eu senti no coração de trazer um pouco sobre primícia. Só para você ter ideia, talvez você não sabe ainda, nós vamos ter que fazer uma reforma lá na igreja, aumentar a igreja lá, fazer a frente da igreja, que ainda nós não fez realmente como deveria, e vai ser em torno de 15 mil reais que nós vamos gastar lá ou mais. E nesse mês nós estamos nessa campanha, né, de devolver a primícia, uma primícia a Deus de tudo que quanto ano Ele me deu, porque durante o ano Deus me abençoou muitas vezes. Então, como agradecimento a Deus, eu vou devolver uma primícia, algo a Ele, pelo ano que Ele me concedeu e me abençoou. E dessa primícia você vai fazer um pedido para que o ano que vem o Senhor te conceda algo. Amém? Então hoje eu vou falar um pouco sobre primícia. Eu costumo dizer assim, se é uma primícia de um ano todo, eu acredito que uma primícia não seria menos de 100 reais para o nosso Senhor. Uma primícia é primeiro, coisa boa, algo que agrade a Deus, como nós vamos aprender aqui, a Ele. Já teve gente que doou uma moto, essa pessoa, ela fez um voto, doou uma moto, nós já vendemos a moto por R$1.900, e já compramos esse dinheiro de material, 3 milhas de tijolo e uns ferros. Já tem pessoas que dizem que a primícia dela, minha mãe mesmo, vai ser R$1.000, se eu quero dar R$1.000, minha primícia a Deus esse ano. Então cada um tem sua fé, mas aqui não é menos disso, e eu acredito que nós vamos conseguir fazer essa reforma, e vai ser com essas primícias, durante uma vez no ano, nesse mês, que durante esse mês você pode devolver sua primícia o tempo que você quiser, e com os dízimos e as ofertas, que também logo nós vamos construir também a igreja de Cachoeira Seca. Amém? Então Deus conta comigo e conta com você. Então quando me fala primícia, eu posso dar a Deus tanto em dinheiro como algo que vai fazer o dinheiro, porque o dinheiro ele gera, digamos, um patrimônio ele gera dinheiro, não é verdade? A igreja primitiva, ela vendia suas propriedades e doava jogava aos pés dos apóstolos aquele custo, aquele bem, tudo aquilo. E os apóstolos ali, ele fazia o que deveria fazer com as ofertas, com aquilo que o povo fazia. Só para você entender um pouco. Mas aqui nós vamos falar de 2 homens. No princípio do mundo. Aqui envolve lei, aqui envolve a lei de Moisés, aqui envolve muitas coisas nesse texto. Para quem tem uma visão espiritual, ele vai entender. Existiam 2 filhos de Adão e Eva, um por nome de Caim, né? E Abel, seu irmão. Mas um tempo determinado, um trabalhava com a terra, ou seja, era lavrador, outro era pastor de ovelhas, ele pastorava as ovelhas.
Ele tinha um rebanho e pastoreava ali. Mas num tempo determinado, Caim ele vai e leva do fruto do seu trabalho e dá uma oferta a Deus. Por sua vez, seu irmão Abel faz a mesma coisa. Ele deu também uma oferta a Deus. Só que o texto é claro aqui em dizer que Deus não se agradou da de Caim, nem dele e nem da oferta dele. Dele, porque ele não teve uma intenção boa de dar honra ao Senhor, como nós encontramos esse tipo de palavra nos outros textos, quando se fala em primícia em dinheiro. É interessante, irmãos, que um fez e o outro também fez. Eu quero só trazer algo aqui dentro antes. Uma revelação que quase ninguém enxerga aqui. Se esses homens deram uma primícia a Deus, então já existia aqui um pedido a Deus de Deus sobre isso, um ensinamento em fazer isso. Ele já fazia a vontade de Deus, que já era ofertar a Deus nesse princípio. E não era na lei, mas na lei nós já encontramos isso aqui também. Que a lei é a continuidade disso aqui, ó. Que o povo fala muito, era do tempo da lei, hoje não é mais. Quem não tem uma profundidade, uma visão espiritual, ele não vai enxergar os textos bíblicos. Outra coisa que nós enxergamos aqui, só quem poderia oferecer holocausto, uma oferta ao Senhor, era sacerdote. Se Abel ofereceu ao Senhor um cordeiro, a primícia dele, ele ofereceu ao Senhor, ele deu a gordura desse a Deus, como fazia os sacerdotes no tempo da lei. Então, Abel também já era sacerdote aqui, já existia sacerdote. Quanto já está entendendo a palavra? Só quem poderia fazer esse tipo de função aqui era um sacerdote. E Abel fez. Eu quero só tocar em um assunto aqui rapidinho. A Bíblia diz que Abraão deu dízimo a Deus. De tudo, Abraão deu dízimo a Deus. Mas ele deu como? A Bíblia diz que existia um sacerdote rei de Salém, chamado Melquisedeque. Abraão era do tempo da lei? Não era. É muito mais antes do que o povo pensa da lei. E está lá, já existia o quê? Um sacerdote. Mas o sacerdote, por muitos, não foi constituído pela lei. Já existia um sacerdote lá, a qual Abraão devolveu o dízimo. Eu quero só que você entenda. Essa história que é tudo da lei, tudo o povo foi, isso é do tempo da lei. Pessoas com uma visão muito curta dentro da Bíblia. Interessante que a lei vê os mandamentos, né? Mas no capítulo 26 de Gênesis, que eu não vou chegar lá, isso não é a pregação de hoje, estou só dando uma pincelada aqui. O versículo 5, a Bíblia diz que Deus dizendo a Isaac, neto de Abraão, filho de Abraão, perdão, que se ele obedecesse a ele como Abraão, o pai dele, tinha obedecido seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, ele ia ser com ele também. Espera aí. Mas Isaac não era do tempo da lei. Abraão não era do tempo da lei. E Deus está dizendo lá assim, que ele obedeceu os mandamentos, os juízos, os estatutos de Deus, que isso nós só encontramos na lei. Entre aspas, como o povo entende. Mas Deus está dizendo aqui que Abraão fez isso. Então já existia os mandamentos, os ensinamentos de Deus. Eu acredito que ele veio dado por Moisés, como diz a lei, devido gerações e gerações ficando sem a palavra. E o Senhor teve que enviar o conhecimento para aquele povo de novo, que foi por intermédio de Moisés. Mas voltando para
Abel e Caim aqui, eles ofereceram a Deus, cada um trouxe a sua oferta. Deixa eu dizer uma coisa a você, irmão, oferta é adoração. Quando eu oferto, a Bíblia já diz lá em 2 Coríntios 9, 6 por ali por diante, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com a... Se eu estou dando com alegria, eu estou adorando. Senhor, eu tenho prazer em abençoar a tua casa. É a ti, Senhor, que eu dei, mas eu sei que os ministros, como era no tempo, eles vão fazer o que é preciso. Mas a sua intenção é a quem? É a Deus que você está dando. É a Deus que você está adorando. Os que administram, eles que vão cuidar e organizar as ofertas, os dízimos, para a manutenção da obra. Mas é a Deus. Só que eu quero falar de Caim aqui. Infelizmente, ele ofereceu algo que Deus não se agradou, irmão. A gente pensa que dar algo a Deus, hoje, eu vou falar de hoje ainda, é quase de qualquer jeito. É como pessoas pegam assim, tem com 2 notas de 10, aí tem uma toda rasgada feia, e tem uma bem bonita, ele bota rasgada. Isso é má intenção no coração, irmão. Se é para Deus, dê a melhor que você tem no seu bolso. Isso é adoração, isso é temor, isso é reverência que Deus vê. Isso aqui, para quem sabe o que eu estou falando aqui, está falando de quem tem intimidade com Deus. Isso gera intimidade. Eu não vejo Jesus dando resto nenhum para Deus, em nada, porque a primícia fala de todas as áreas da minha vida. A Bíblia diz que Caim, ele pegou e deu uma oferta ao Senhor, e Deus não se agradou não, meu irmão, nem dele, nem da oferta dele. E o motivo de Deus não se agradar de Caim, a Bíblia não diz que foi outra coisa não, foi a oferta que ele ofereceu a Deus. No meu entendimento, dá para nós entender assim, ele desprezou Deus, como nós vamos ler lá em Malaquias. Porque quando a gente quer agradar uma pessoa, a gente dá algo que agrade a ela. Já pensou, você tem uma pessoa, você tem uma roupa, você tem uma roupa nova, sobrando no seu guarda-roupa e tem uma rasgada, você vai, chega um colega na sua casa e estou com essas duas aqui, eu não sei qual é a que eu te dou, toma essa. Ele vendo que acabou, você acha que ele vai se agradar? Ele, por ser humilde, ele pode ficar até calado, mas ele vai pensar, ele tinha duas que ele não precisava mais, uma nova, e ele me deu a velha, ele me desprezou. Se ele gostasse de mim de verdade, ele te daria a peça de roupa nova. Era ou não era? Então Deus, irmãos, ele tem uma profundidade de esquadrinhar o coração do homem de uma maneira, que ele percebeu que Caim desprezou ele. Ele percebeu que Caim, dá para nós entender, a avareza já começou a entrar no coração dele. Digamos que ele tinha algo melhor para dar, do que ele trabalhava, e ele deu o resto. E Deus sabia que ele tinha dado o resto. Aí aonde entra Abel. Esses dois homens fez isso, irmão, porque eles aprenderam com alguém. Eu acredito que foi com seus pais. Eu não sei. Mas eu acredito que os primeiros sacrifícios, não é 100% que eu vou dizer isso a vocês, não. A Bíblia diz que quando a mulher viu que teve vergonha, que estava pelada diante do homem lá no começo, quando o pecado entrou no mundo, que os seus olhos se abriram, o Senhor fez roupas com couro de animal, uma coisa assim que ele fala. Se fez, então houve uma morte de um animal, houve um sacrifício, para que ele fizesse as roupas dele com aquele couro daquele animal, com a pele. Não é verdade?
Então eu acredito que daí por diante, imagina, eles pecaram. Houve um sacrifício, como a lei exigia um sacrifício pelos pecados. E aquele sacrifício, não sei como foi, lá não diz detalhe, a Bíblia tem muitas coisas que não tem os detalhes, mas a gente dá para entender que aquele sacrifício o Senhor fez pelos pecados dele próprio. Dá para nós entender. Por que ele ia matar um animal? Só para tirar a pele, ele poderia fazer de qualquer outra coisa ali. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Aí vem agora os filhos, isso aqui é muito profundo. Aqui nós temos que ter calma, para a gente não tropeçar na palavra. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Um pouco da noção. Sacrificando agora o cordeiro que só o sacerdote poderia fazer isso para pedir a Deus pelos pecados de alguém. Só que Caim não, Abel, ele pegou o melhor, irmão, e deu ao Senhor. E da gordura, como Deus já recebia a gordura lá na lei, lá está dizendo assim, que os sacerdotes sacrificavam, a gordura era para Deus, e a carne o sacerdote comia. Era Deus que determinou isso. E a Bíblia diz aqui, claro, que da gordura desse se agradou o Senhor. Desde o princípio, o homem já vinha obedecendo a Deus em todas as áreas. Mas eu quero falar um pouco sobre isso. A Bíblia diz que nenhum injusto herdará o reino de Deus. A Bíblia relata que Caim, ele deu ofertas injustas a Deus. E Abel deu justa oferta ao Senhor. Aonde nós vamos encontrar isso? Em Hebreus, capítulo 11. Vamos lá dar uma passeadazinha? Hebreus, Novo Testamento, capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo. Olha só, ele foi justo com Deus. O que é isso, ser justo? Ele devolveu a Deus, ele deu a Deus o que realmente era de Deus. Não é isso que dá para nós entender ou não? Se ele fez o que era justo, ele deu a oferta justa que Deus merecia e o que era dele. Ao passo que, ele vai dizer o que aqui agora? Tendo a aprovação de Deus, ele teve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ele foi aprovado. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, até hoje ficou relatado a vida, a oferta que Abel ofereceu ao Senhor. Ele obteve um bom testemunho de Deus, irmão. A gente, quando não tem muito conhecimento bíblico, a gente vive momentos na nossa caminhada que a gente acha que dízimo e oferta, primícia, é coisas bestas. Assim, é coisa, tanto faz. E a gente vai chegando a um ponto e vai reconhecendo o quanto isso é importante. Porque isso fala de avareza, isso fala de dois senhores, isso fala de desprezar ou de honrar, isso fala de muita coisa, meu. O problema não é a oferta, o problema é o que o teu coração adorou. Como foi que tu adorou a Deus? Quando você oferta e dizima, você está adorando a Deus. Com seu dízimo, com sua oferta ou com a sua primícia. Ou uma pessoa, tem pessoas que fazem voto com Deus. Senhor, eu vou trazer uma primícia para a sua casa. E dependendo da condição dele, tem pessoas que dá 1.000, 2.000, 5.000, 100.000, 200.000, depende do que ele ganha, né? Tem gente que ganha milhões por mês. Mas ele oferece ali o quê? Algo que o coração dele tocou, algo que Deus se agrade.
Você que é dizimista, você que é ofertante, nunca dê nada a Deus com pena, e nem achando que vai fazer falta a você. Porque na verdade quem abençoa o homem é Deus. Se você já deu, foi algo que Deus já tinha lhe dado. Você já conquistou porque Deus já lhe deu. Tem um ditado lá fora que o povo diz assim, ó. Se a gente pensasse assim, irmãos, a gente era melhor. Às vezes eu penso assim, ó. Tem um ditado que o povo diz assim: eu nasci nu, hoje eu estou vestido. Qual o sentido disso? Eu sou satisfeito, já passei por fase pior. Teve um tempo que eu não tinha nada, hoje eu tenho uma roupa para vestir. Você está entendendo? É uma forma de assim, eu estou grato a Deus. Eu nasci nu, hoje eu tenho uma casa, eu nasci... É uma forma de expressão do povo. Ou seja, não podemos, muitas vezes, ser ingratos, tendo e ainda continuar murmurando, irmão. Deus não se agrada disso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Abel pegou da primícia, o texto é claro quando diz assim, ele pegou a primícia. Primícia fala primeiro, melhor. Você quando vai cantar o parabéns na sua casa, faz o bolo, ao aniversariante, né, um povo diz assim, a quem ele vai dar o primeiro pedaço? Então ele vai, na verdade, ele vai dar a quem mais ele gosta no momento ali, né? Dos que estiver presente. A pessoa que ele tiver mais apegada ali, ele é para a mãe, é para o pai, é para a mulher, é para o marido. Então aquele pedaço ali representa o quê? Primeira parte para aquela pessoa que ele é mais apegado. A verdade é essa. Às vezes é apegado a todo mundo. Mas sempre tem um que ele é mais apegado, não desprezando os outros. Mas ele diz assim, você merece. Você merece porque você cuida de mim, você merece porque é você que faz isso por mim. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, primeiro, que essa primícia, eu posso dividir ela em muitas coisas. Primícia de tua oração, a primícia do teu louvor, a primícia, digamos, de tudo quanto nesse mundo se tem. O melhor para Deus. Primeira parte é o Senhor. Quando a Bíblia diz assim, buscar em primeiro lugar o reino, sabe o que é isso? Primícia. Mundo é segundo lugar, Deus é primeiro lugar na minha vida. Isso é primícia. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais lhe serão acrescentadas. Quando o homem ele coloca em primeiro lugar o mundo, ele está dando a primícia ao mundo e desprezando a Deus também. Isso é um desprezo. E por isso que muitas vezes as nossas vidas não mudam, por isso que muitas vezes as coisas não dão certo, por isso que muitas vezes a gente se esforça e as coisas não andam, porque muitas vezes nós não estamos dando a Deus a honra que lhe é devida. A Bíblia diz que devemos dar a honra a todo aquele que lhe é devida a honra. Devemos pagar a honra, fala assim, da honra a quem tem honra. Romanos 13 vai falar isso aí, versículo 7. Devemos fazer isso. E a honra de Deus? Você sabia que no texto bíblico, sempre que quando fala em dinheiro, está se falando de honra? Se fala muito de honra. Por que honra? Porque todo mundo já entende isso aqui, eu acredito, o bem material da terra, o dinheiro, que também é bem material, fala de dois senhores. E às vezes eu não estou servindo ao Senhor do céu, eu estou servindo ao Senhor Mamon. Porque meu foco é dinheiro, de dia à noite. Tudo é dinheiro. Às vezes eu não tenho tempo nem de colocar um joelho no chão, porque eu estou pensando em dinheiro. Sua vida não vai dar certo dessa forma não, se você pensar assim. Comece colocando Deus em primeiro lugar. Descanse seu coração. E honra a Deus confiando que Ele vai lhe honrar. Porque
Quem honra, será honrado, meu irmão. Quem despreza, será desprezado. É bíblico isso aí. A quem me honra, eu honrarei. Porém, aqueles que me desprezam, serão desprezados. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2, quando ele mandou o profeta a Samuel. Pronto, lá mesmo está falando de sacrifício. Vamos lá. Já que não me lembrei, vamos lá. Depois eu volto aqui. 1 Samuel. Deus tinha dado aos filhos de Eli uma parte das ofertas do povo de Israel, só que ele estava pegando a parte que era de Deus, estava desonrando Deus. Por isso que eu digo assim, ó, quando a Bíblia fala em honra, está se falando muito nessa área, quando envolve essa área aqui, nós vamos chegar lá. Olha só, versículo 12. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam eles não davam honra ao Senhor, ele não se importava, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo, observe que eram os sacerdotes que tinham essa função, era que oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozindo a carne, com o galfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, né? E tudo quanto o galfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim fazia todo Israel, que ia ali a Siló. Preste atenção no que ele fazia. Pule para o versículo agora 27. Veio um homem de Deus. Perdão. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todos os da tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer as tolas sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas. Ele deu o quê? Deus disse o quê? Eu dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, era deles. Por que pisai aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas? Preste atenção aqui, isso aqui é semelhantemente o que Caim fez. De manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada. E tu, porque honra a teus filhos mais do que a mim, para tu e ele vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Tu está honrando eles mais do que a mim. A honra era para Deus. Não era para ele deixar fazer o que ele estava fazendo, não. Que o que era de Deus, era de Deus. Como disse Jesus, dá a César o que é de César. Olha o que vai dizer agora. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos ou desprezados. Estava se falando de oferta aqui, de sacrifício a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? É semelhantemente a alguém diz: eu sou dizimista. Aí Deus abençoa ele todo mês com um salário. É 1.100, é um salário. Aí ele chega com 100. E cadê os 10? Se é dízimo, faltou 10. Você desprezou o Senhor. Então
Então, na verdade, você não fez por fé, você está dando por dar. É como se você estivesse dando para o homem. Você não está dando a mim, você está dando a Deus. Eu posso administrar aquilo que Deus me confiou, o que foi colocado na casa dele. Mas é a Deus que você tem que honrar. Irmãos, isso é minha fé, que eu vejo na Bíblia. Uma das coisas que eu mais temo é tocar no que é de Deus. É como diz a história, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Porque aos que me honram, eu honrarei. Abre essa palavra aí falando de honra também, lá em Malaquias 1. Malaquias 1. Foca nessa palavra honra. Isso aqui vai falar, aqui já era o sacerdote também que estava desprezando o Senhor. A verdade é essa, o livro de Malaquias, os sacerdotes não estavam dando a Deus o que era de Deus. Olha o que ele diz, olha, versículo 6. O filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Está falando de oferta aqui esse texto. E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Nós vamos entrar no texto. Ele falou de quê? De honra. Lá em... Eu não vou falar agora não. Eu vou segurar essa visão aqui, vou ler outros versículos lá no Novo Testamento, sobre isso. Pega nessa palavra honra aí, porque muitos dizem que hoje não se paga dízimo mais, não se paga oferta, não se faz isso, como se Deus não recebesse isso como antigamente. Deus, ele sempre recebeu a adoração, meu irmão. Sempre Deus, ele recebeu a adoração. O que é adoração? Quando eu tenho alegria em oferecer algo a Deus, seja de louvor, seja de oração, seja minha oferta, Deus recebe a minha adoração. Salmo 50 ele vai dizer isso. Acaso eu como carne de boi, carne de bode, eu faço isso? Ele vai dizer isso lá. Por quê? Ele não come, ele não precisa da nota que você anda na verdade. Mas ele recebe a tua adoração e aquilo que tu desse a ele, ele passou e confiou às mãos do sacerdote para fazer a obra dele na terra. Porque lá ele não quer isso. Ou você acha que Deus quer? Mas quando você dá a ele, por sua vez, ele diz, o sacerdote vai administrar minhas ofertas da minha casa, fazer isso. A Bíblia ensina o que é para fazer na casa do Senhor. Olha o que ele vai dizer agora, veja. E dizeis, em que desprezamos o teu nome? Olha só. Ofereceis sobre o altar pão imundo. E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisso que pensais. Que pesais, né? A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazei animal cego, presta atenção aqui o que ele vai falar. Que está falando, aqui tem tudo a ver com a oferta de Caim. Isso aqui tem tudo a ver com a oferta de Caim, veja só. Quando trazei animal cego para o sacrificades, não é isso mal? Ele disse, não é isso mal, desprezível, né? E quando trazei o concho ou o enfermo, não é isso mal? Deus dizendo ao sacerdote, ora, apresentai ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti, e te será favorável? Dando a oferta que dá, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Olha a graça aqui no Velho Testamento. Mas com tais ofertas nas vossas mãos,
aceitará ele a vossa pessoa? Lembra que lá ele não aceitou nem Caim e nem a oferta dele? Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem fechasse a porta, para que não acendesse de balde. De balde é inutilmente essa palavra. O fogo do meu altar está sendo inutilmente. Tomara que ninguém abrisse as portas da casa do Senhor. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Eu vou parar aqui. Se eu nem tenho prazer em vocês, foi o que aconteceu com quem? Com Caim. E nem aceitarei da mão dele as ofertas dele. Irmão, faça para Deus com alegria. Não deixe o Deus desse século chamado Mamon. O que se torna um Deus? Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, que era para você fazer para Deus, você fazer. Quando eu me dedico e vivo 24 horas apaixonado por um carro, um exemplo, essa van, essa besta, se eu vivo só lembrando ela 24 horas, isso fala que meu coração está apegado a ela. Mas eu faço isso, digamos, vamos botar 24 horas, não vamos botar todo dia. Eu limpo ela todinha, faço o maior zelo. Mas eu não faço para Deus o que eu faço pela besta. Eu estou colocando, ela está se tornando o meu Deus. É aonde eu estou adorando. Porque para ela eu faço, mas eu não faço para Deus o que eu faço com o carro. Isso é com a casa, isso é em casa com os móveis. Isso é em tudo. Tudo desse mundo é segundo plano. Se não for segundo, se você não botar Deus como primeiro, você está desprezando o Senhor. Por isso que fala do Deus, porque todo mundo corre atrás de dinheiro. Só que poucos conseguem governar o dinheiro. A diferença é essa. O adorador de Deus, ele governa o dinheiro. Ele que está na direção. E o que não é adorador, o dinheiro toma a direção da vida dele. Ele agora é governado pelo dinheiro. Não é ele que governa, ele é governado. Ou seja, a mente dele é dinheiro. Tudo que quer é dinheiro, tudo que pensa é dinheiro. Então tem duas coisas: governar ou ser governado. Quando eu estou sendo governado, a palavra Senhor que nós lemos aqui em Malaquias, o que significa? Se eu sou Senhor, onde está a minha honra, o meu respeito, que ele falou aqui? A palavra Senhor significa dono. A palavra Senhor significa dono. Se Deus é o meu dono, então eu sou guiado por Ele, Ele me governa. Por isso que quando eu sou governado pelo dinheiro, o meu Deus é o dinheiro, Ele está me governando. Tem pessoas que caem em depressão, modo dinheiro, tem pessoas que morrem, modo dinheiro, tem pessoas que se matam, modo dinheiro, irmão. Pessoas que tinham dinheiro, perdeu o dinheiro e se matou. Sabe o que é isso? Se Deus fosse o Senhor da vida dele, ele não tinha tirado da vida dele, não. Ele dizia que nem Jó: Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome dele. Se você não colocar Deus como primícia da sua vida, como Senhor da tua vida, quando vir uma luta aí fora, o teu mundo vai desmoronar. Porque Deus não está em primeiro. Tudo que está em primeiro se mantém. Deus é infinito. As coisas desse mundo vai. E quando vai, a casa desmorona. Isso é um casamento, isso é tudo. Filho, tudo. Mas ele falou o quê? Vamos ler aqui no capítulo 2 uma coisa aqui também. Agora, ó sacerdote, para vós outros é esse mandamento. Você é o que? Sacerdote real. Se não ouvides e se não propuserdes no vosso coração a dar o quê? Honra ao seu nome. Honrar. É só isso aqui que eu vou falar. Se não colocar em dar honra, essa palavra honra, que nós estamos trabalhando em cima dela desde lá de Abel. Abel deu honra a Deus. Abel considerou o Senhor. Caim ele desprezou.
Quando eu faço para Deus, irmãos, eu não olho para o homem. É aquelas pessoas que dizem assim, não vou dizimar não, porque o meu dízimo lá, o povo vai estar comendo o meu dízimo, o povo vai fazer aquilo. Então você não dá para Deus, você está dando para o homem. Porque se você desse a Deus, o mundo, quem quisesse pegar, podia pegar. Você deu para Deus. E quem vai cobrar é Deus, de quem está pegando no que é dele. O que é de Deus, irmão. Você nunca vai desfrutar do que é de Deus. Aí a hora foi embora, rapaz. Não pense que se você não devolver a Deus o que é devido, a honra que é devido, o que é dele, você vai desfrutar. Ele vai pedir de volta. Vai vir as crises, vai vir as dificuldades. E Deus diz assim, você não vai desfrutar do que é meu. Eu esperei você vir me devolver com amor. Mas o que é dele, ninguém toca não, irmão. Quando a gente vem aqui para Mateus, capítulo 6, eu vou voltar lá para Caim no novo de novo, Caim. E algo fala sobre honra. Diz assim, ó. Ninguém pode servir a dois senhores. O que foi que Jesus disse lá em Malaquias? Honra e falando de Senhor, não foi isso? Quando está lembrado que nós leu isso lá no começo? O filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Mas se eu sou pai, onde está a minha? E se eu sou senhor, o dono da tua vida, onde é que está o meu respeito? Você já pensou, você tem um filho, aí seu filho tem um bocado de amigo. Aí ele diz assim, pai, eu vou matar um boi. Mais tarde eu vou trazer alguma coisa para o Senhor. Aí com os amigos dele, ele comeu a carne, o melhor. Aí trouxe para o pai o bucho, as tripas, que se come também, né? Aí o pai ia perguntar, mas meu filho não trouxe nem um pedacinho do colchão, eu sou o seu pai. Você deu aos seus colegas e não me deu, ao menos. Isso é o quê? Desonra ao pai. O pai dele merecia o melhor dele, porque é pai. O bucho e a tripa é como ele estava fazendo lá, o sacerdote, dando um cego, coxo, aleijado. Eu não forço ninguém a fazer nada, agora eu tenho que ensinar a dar honra a Deus. Porque é dessa forma que as coisas vão andar na tua vida. Ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará, essa palavra se devotar é se dedicar a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e as ou um ou outro. Ele não está dizendo que você não pode ter riqueza aqui. Isso é claro quando você lê os outros textos. Ele está falando servir. É claro dizer, servir. Não é ter, é servir. É dedicação. É apego. Não podereis servir a Deus e as... Porque ou você vai um ou outro. Não podereis fazer isso. E Deus sempre foi... Se você for observar, quando Jesus falou em avareza no Novo Testamento, em um bocado de canto, ele vai falar em Lucas 16 também. Um exemplo, em Lucas 16 ele vai falar assim, ó. Eu não ia nem pregar esses versículos, mas o Espírito Santo está lembrando, eu vou falar, né? Lucas 16. Lucas 16, já está falando o perigo das riquezas, né? O texto já vai dizer isso, versículo 24 por diante. Mas eu vou ler aqui do versículo para ganhar. Vamos lá, para não entender mais aquilo que nós leu agora. Vamos lá, vamos ler do 24. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Esse que não era impossível. É difícil. Antes você vai ler que ele estava falando do filho do jovem rico. O que, quando ele diz assim, me segue, ele preferiu ficar com as riquezas do que seguir a Jesus. Aí ele diz assim.
Lucas 18. Por isso que o povo estão procurando ali, né? Mas em Lucas 17 também fala. É porque eu já comento em outro versículo, já fui para outro versículo. Mas vamos para o 18 aqui, depois eu volto para o 16 aqui, irmão. Porque eu com os versículos na mente, aí falei um com um pensamento em outro. 18, 24. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviam disseram: Senhor, assim quem pode ser salvo? Olha o que ele vai dizer. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para... E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou irmã, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Se o que eu perder pelo reino, eu vou receber muito mais. Em Marcos ele vai dizer os centúplos, 100 vezes mais. Em Marcos ele vai dizer assim. Agora vamos para o 16 aqui rapidinho, que eu quero falar de honra. Está falando de um servo infiel. O versículo 10 diz assim, no capítulo 16, olha só. Quem é fiel num pouco, também é... Quem é infiel no pouco... Espera aí, vamos com calma. Versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Preste atenção. Caim lá foi injusto no pouco, na verdade. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injustas, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se você... Vamos ler mais. Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, daquilo que não é meu, quem vos dará o que é vosso? Para aqui. Se eu não conseguir ser fiel a Deus, naquilo que é dele, como ele vai me confiar a verdadeira riqueza? Que é a vida eterna? Que é as bênçãos? Está falando de fidelidade. Está falando de dinheiro. O Novo Testamento, as epístolas dos apóstolos, elas não, nem todo canto vai falar diretamente sobre o dízimo, sobre a oferta, sobre a primícia, nem todos. Mas quando você começa a ter um entendimento do velho ao novo, você vê que ele está falando algo que está ligado. Como o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 9, aquele que, não sabeis que os que prestam serviço sagrado do altar, no altar, ele vive do altar, ou seja, daquilo que entra, ele se mantém. Então, está falando o quê? Eles não sabem disso, está falando do velho. O velho era assim. Alguns pontos é que eles tocam em alguns detalhes. Mas como está falando entre dois senhores aqui da honra e primícia, em Romanos vai dizer assim, ó. Romanos 13. Vou encerrar, o tempo foi embora. Tinha muita coisa aqui, mamãe não teve não. Lá em Malaquias vai falar estava falando de uma revelação do Novo Testamento, falando de ofertas justas. Mas acho que não vai dar tempo não. Romanos 13, vamos ver se dá tempo. Versículo 7. Antes ele está falando aqui de imposto, de tudo, tributo, né? Vamos ler o versículo 6. Está falando de tributo a quem tem os direitos. Está falando do mundo e também aqui vai falar sobre aqui os ministros de Deus. Ó.
Por esse motivo também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Aí vai dizer o versículo 7, ó, pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Se eu sou Senhor, onde está a minha? Falando lá, de dízimos e oferta. Ele falava muito, e isso fala de honra, meu irmão. Em 1 João, lá perto de Apocalipse, nós vamos encontrar aqui no capítulo 3, versículo 12, diz assim, ó. Lê o versículo 11 para você entender melhor. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nós amemos uns aos outros. Olha o que ele vai dizer agora. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. As obras de Caim foi duas coisas que nós vemos Caim praticando lá, que a Bíblia relata. Não devolveu a Deus o que era de Deus, como deveria. E, além disso, ele ficou enciumado com o irmão dele, porque Deus se agradou da adoração do irmão dele e foi e matou o irmão dele. Imagina, irmão. Pensa agora, tem duas pessoas na igreja. Um dá uma oferta de Caim e outro dá uma oferta de Abel, uma oferta coisa. E o cara ficar enciumado, mal de isso e matar o irmão. Porque ele viu que Deus se agradou da oferta de Abel, seu irmão. Você quer saber se Deus está se agradando do seu irmão? Olha o que ele tem oferecido a Deus. Olha a forma que ele tem tratado Deus. Olha qual é a dedicação que ele tem com Deus. Interessante que lá no texto dos dois irmãos, Deus falou com eles, irmão. Como você está entendendo? Deus chegou para repreender a Caim. E disse, olha, se tu tivesse procedido bem, não é certo que seria aceito a tua oferta? Mas se procederes mal, está falando ainda da oferta ali. Eis que o pecado já as portas e bate. Cumpre tu a ti dominá-lo. Estava se falando. No texto que nós leu, está se falando das ofertas. E o Senhor fala isso também sabendo que ele estava planejando matar já o seu irmão. Vamos orar? O tempo foi embora. Eu quero dizer uma coisa a você, que vai dar a primícia a Deus desse ano. Não dê nada que despreze Deus. Dê o seu melhor que Deus está te pedindo. Porque Deus sabe, se cada um de nós o desprezar no coração, Ele sabendo as nossas condições, Ele vai ver. Dê honra a quem tem honra. A quem merece honra. Amém? Nós vamos orar, mas deixa eu fazer uma coisa aqui. Quem já pegou essa envelope aqui das primícias? Quem não pegou, levanta a mão. Quem não pegou? Só quem não pegou, dá aí para eles ali. Os que não pegou, que vai pegar. Durante esse mês você vai dar essa primícia a Deus para nós reformar a casa dele. Quem não pegou, pega aí, ajuda aí. Tem mais alguém que não pegou, pega.
Nós vamos orar e você também vai levantar essa oferta que nem nós levantar esse envelope que nós fez lá em Riacho Doce. Apresentar a Deus esse. Eu vou pegar a minha, já que eu vou orar também, então eu vou pegar a minha, né? Nós vamos orar por tudo, pelos enfermos, por tudo. Mas também nós vamos fazer essa oração. Amém? Todo mundo já pegou? Irmão, é durante o mês, é daqui para final de ano, daqui para lá, Deus, você não crê que Deus vai lhe dar o melhor, não? Você não crê que durante esse mês Deus não vai fazer, abrir uma porta, te abençoar, e tu ainda vai ser abençoado, ainda vai abençoar a casa do Senhor? Vai. É durante esse mês, você vai, bota teu nome, hein? Fecha teus olhos.